slide, né, Camila? Tá bom assim? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Sônia, pelo convite. Já vim algumas vezes na casa, no grupo público, às terças-feiras, às 8, mas aos domingos é a minha primeira vez. Obrigada e estou à disposição da casa para outras palestras. A pergunta de hoje: todos somos médios? Mas a questão é, alguns sabem a resposta, quem já está há algum tempo, quem faz o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é a mediunidade em si. O que eu trouxe aqui nessa palestra de hoje? A retrospectiva histórica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por óbvio, falando de mediunidade, vamos trazer o livro dos médiuns. E palestras e cursos que eu gosto muito referente a esse assunto é do Jorge Elarrat. Quem não conhece, eu recomendo muito as palestras dele, são excelentes. E o Jacobson Trovão, ele é responsável pelo setor da mediunidade na Federação Espírita Brasileira. Ele tem inclusive um curso, são mais de 100 vídeos, tem no Spotify e tem no YouTube, que é Estudando o Livro dos Médiuns. Ele é um curso longo, só que ele não fala especificamente só do livro dos médiuns, ele fala de vários assuntos e ele é muito abrangente e muito esclarecedor. Vale muito a pena também esse Estudando o Livro dos Médiuns, do Jacobson Trovão. E a possibilidade de comunicação com os mortos? Vocês acham que é um fato recente na história da humanidade? Essa comunicabilidade com o mundo espiritual, ela veio somente com o advento do Espiritismo? Ou ela sempre na humanidade, desde que o mundo é mundo, a mediunidade, esse canal que nós temos com o mundo espiritual, sempre existiu? O que nós temos? Que na verdade, isso sempre existiu. Nós sempre tivemos esse canal com o mundo espiritual. E isso é importante para nós desde que o mundo é mundo, por quê? Porque é através deles que nós temos essa comunicabilidade com o mundo espiritual e não nos apegamos somente ao material, senão seríamos extremamente materialistas. E muitas religiões, muitas filosofias surgiram através do quê? Dessa comunicação. Quantas religiões surgiram dessas comunicações, de aparições? Só que nós chamamos de mediunidade porque nós temos um estudo mais aprofundado da doutrina. Então, se nós pegarmos a Bíblia no Novo Testamento, no Velho Testamento, muitas aparições e muitos fenômenos são, na verdade, o quê? Fenômenos mediúnicos. E quando se estuda o livro do médium, a gente vê que esses fenômenos não têm nada de sobrenatural, né? É algo normal quando se estuda a doutrina espírita. O que eu dividi aqui nessa palestra, para vermos, nos aprofundarmos essa questão da mediunidade no decorrer da história da humanidade, eu dividi em ondas. Então eu trouxe aqui a primeira onda. Então vamos trabalhar numa linha do tempo, juntos. Então estamos aqui, ó, imagina que tem um fio aqui no meio desse palco. Então nós estamos aqui no começo. O que nós estamos falando agora é o início da humanidade. Vamos pensar no surgimento dos povos. E pensando que não existia espiritismo. O surgimento do espiritismo foi em 1857. Então, desde que o mundo é mundo, desde os seus primórdios, sempre houve essa comunicação com o mundo espiritual. Algumas índios, muitos povos, o que eles faziam? E eles, olha, interessante, eles tinham a mesma similaridade de tratar o enterro dos mortos, e não havia WhatsApp, não havia e-mail. E quando você estuda a história desses povos, você vê que há uma igualdade na forma que eles tratavam essa questão do enterro. Então eles enterravam os mortos com o quê? Com os objetos pessoais, com as suas armas. Mas de onde vinha isso? Por que faziam isso? Com toda certeza, naquela tribo, naquele povo, havia alguém com mediunidade de evidência. E no momento que havia uma luta, ou no dia a dia, visualizava aquele espírito desencarnado, por óbvio, carregando aqueles objetos pessoais, ou as armas. E aí, o que eles pensavam? Então no mundo espiritual eles vão precisar do quê? Dos objetos pessoais, das armas. Então havia essas características. Os gregos, os egípcios, os sambaquis e muitos outros povos tinham essa mesma característica. Então eles enterravam por quê? Porque se denotava, não, eles vão precisar disso no mundo espiritual. Então nós percebemos que essa ligação com o mundo espiritual sempre existiu.
Então sempre se acreditou o quê? Na vida após a morte e na comunicabilidade com espíritos, independentemente do nome que isso dê. Então os sacerdotes são o quê? Médiuns. Os pajés, nós temos os cacique numa tribo, mas temos quem numa tribo? Um pajé. O que é o pajé? Aquele que faz o chazinho de erva, é aquele que faz uma oração, é aquele que benze. Por quê? Porque ele é um médium ali dentro daquela tribo e ele que faz esse portal de comunicação com o mundo espiritual ali. Os xamãs, as pitonisas, que é nos oráculos, os profetas que a gente tem no Velho Testamento. Então todos eles são o quê? Médiuns. Ah, mas Camila, mas chamava esse nome. Quando veio o Espiritismo, com o advento do Espiritismo, a codificação das mensagens dos Espíritos por Kardec, Kardec nos trouxe o que nós chamamos de neologismos. Isso é importante também, mais para frente, que a gente vai ver na palestra. O que são neologismos? São novas palavras que foram trazidas por Kardec. Ou seja, o sentido sempre existiu, mas a palavra, o nome, foi trazido por quem? Por Kardec. Tanto que se você pegar o livro dos médiuns, for ao final do livro, existe um vocabulário, um dicionário. Porque foram palavras novas trazidas por Kardec. Mas a concepção disso sempre existiu. Então era dado por outros nomes. Então a gente poderia chamar as pitonisas do quê? De médiuns. Os magos do quê? De médium. As bruxas de médiuns. Então o que é o médium? É o intermédium que faz o mundo material com o mundo espiritual. Alguns de forma mais latente e outros de forma menos latente, menos evidente. Então nós somos quem tem a mediunidade latente, a gente chama do quê? De médium. As pitonisas. Quando a gente tem aquela frase super conhecida, conhece-te a ti mesmo. O que é essa frase? Quem falou? Ninguém sabe. Quando você entrava no oráculo de Delfos para conversar com o deus Apolo, eles não conseguiam dialogar diretamente com o deus Apolo. O que tinha intermediando ele? A pitonisa. Então conversava-se com o deus Apolo, as mensagens eram trazidas através da pitonisa, porque ela tinha mediunidade e a possibilidade de comunicação. O que nós temos nessa primeira onda? Um uso intenso da mediunidade. Tudo se usava a mediunidade. Qualquer consulta do Atos das Vidas Comuns. Ah, eu vou casar com fulano, eu não vou casar com fulano. Será que nós vamos ganhar a guerra? Quem assistiu já aquele filme Os 300, que é um filme antigo, na primeira cena está lá, consultando um médium se eles iam vencer ou não a batalha. Então tudo se consultava. Quando a gente tem o rei Arthur, quem mora no castelo com o rei Arthur no filme? Merlin. Merlin é na verdade o quê? Um médium, e tudo ele consultava quem? Merlin. Então a gente tem um uso da mediunidade intenso, só que não havia critérios. Utilizava para a vida comum. Havia uma dependência extrema com o mundo espiritual, e as adivinhações, as consultas, eram atos da vida comum. Então nessa primeira onda nós temos essa característica. E aí alguns já, não sei se vocês espíritos já foram questionados, falam, mas a Bíblia, a proibição de evocação e comunicação com os espíritos. E aí, por que nós temos aqui? Por que Moisés proibiu o intercâmbio entre homens e espíritos? Então Moisés recebeu os 10 mandamentos, através também da mediunidade. E aí, por que havia essa proibição? Vamos pensar historicamente, certo? Eles estavam escravizados no Egito e Moisés foi levá-los até a Palestina novamente. Então, 40 anos no deserto. Só que fazia muitos séculos que eles haviam saído da terra deles. Se você sair da sua casa, passar 400 anos, você acha que a tua casa vai estar lá do mesmo jeito? Ou ela vai estar tomada por outros povos? Com certeza tomada. Então, foi isso que ocorreu. Quando Moisés estava retornando à Palestina, aquelas terras estavam todas o quê? Já tomadas. Então eles precisavam resgatar novamente aquelas terras, através muitas vezes de luta, de guerra. Só que nós estamos pensando, Moisés, desde Abraão, nós estamos pensando numa fase monoteísta. Então quando a gente começa ali com Abraão, os profetas, a gente entra o quê? Um Deus único, a crença num Deus único, somos monoteístas, mas a terra não era todo mundo monoteísta. Até hoje tem muitos que não são. Eles são o quê? Politeístas. Muitos acreditavam em vários deuses.
Por exemplo, até hoje a Índia tem religiões que acreditam em 33 mil deuses. Então, quando a gente pensa, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Então, naquela época, existia o monoteísmo, mas existiam muitos povos politeístas. Qual era o receio de Moisés? Ele tinha medo de como ele estava na questão dos 10 mandamentos, os monoteístas, os profetas. Ele tinha medo que após o retorno, porque, por exemplo, eu moro em Londrina, se eu mudar hoje para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente pega as manias, os costumes, eu vou começar a tomar chimarrão, às vezes meu sotaque muda, não adianta, é natural isso. Então, o que Moisés tinha receio? A hora que os hebreus encontrassem com outras nações, eles começassem a pegar aqueles costumes. Então, ele tinha receio disso. Por isso havia essa proibição. Por quê? Porque esses outros povos usavam a comunicabilidade, a mediunidade para coisas da vida comum. Então, tanto em Levítico, na Bíblia, quanto em Deuteronômio, no capítulo 18, há essa proibição. Então, por que eu trouxe assim, meio com copia e cola? Porque eu trouxe essa parte do capítulo 18, a Bíblia mais fidedigna de tradução do grego e do hebraico, do aramaico, é a Bíblia de Jerusalém. Então, as outras marcas de Bíblia, às vezes, traz algum destouro, mas a Bíblia de tradução mais fidedigna é a Bíblia de Jerusalém. Eu vi esses tempos ali na livraria da Aurora, eu vi que tem essa Bíblia, na internet também deve ter para comprar, mas essa Bíblia com tradução mais fidedigna. E aí eu trouxe esse trechinho que fala o quê? Que fala os profetas. O que fala? Moisés advertindo: quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprenda a imitar as abominações daquelas nações. Já está assim, ó, gente, fica alerta. Que teu meio não se encontra alguém que quer seu filho ou filha, ou seja, os sacrifícios, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e é por causa dessas abominações que Yahvé teu Deus as desalojará em teu favor. Então, realmente, havia essa proibição e ainda essa proibição existe. Vocês acham que nós espíritas, não há essa proibição para nós? Se você chegar num centro espírita e falar assim, tem algum médium aqui, ostensivo, eu preciso conversar, preciso perguntar, nossa, um problema familiar em casa, preciso, eu já sei de pessoas que já chegaram e falaram, ele aceita, eu pago essa consulta. Então, se você for num centro espírita e tiver essa característica, né, de você conversar com alguém, algum médium, e for falar algumas questões da sua vida pessoal, a gente sabe muito bem que isso não é verdadeiro espiritismo. Então, quantas casas espíritas fazem isso e, na verdade, não é assim? Então, essa proibição de você chegar numa casa espírita, ter uma adivinhação ou ter um presságio sobre a sua vida, isso é proibido pelo espiritismo até hoje. Então, da forma que Moisés colocou essa época de proibição para os hebreus, quando eles estavam retornando à terra prometida, e a forma que é colocada até hoje, ela ainda existe. Por quê? Porque a mediunidade era utilizada de forma descriteriosa, não havia critério para a utilização dessa mediunidade. Então, ele colocou o quê? Critérios. Quando eu falo na tradução da Bíblia, o que é importante? Por exemplo, quando a gente vê essa tabela, nós estamos falando, linha do tempo. Estamos falando de Moisés, 1.500, 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, Jesus ainda nem estava na Terra, e nós estamos falando de Moisés. Por quê? Porque algumas Bíblias, a hora que você vê esse trecho de Deuteronômio capítulo 18, não tá, ali quando a gente leu, estava escrito, interrogue espíritos. Algumas Bíblias trazem o quê? Espiritismo. Algumas Bíblias trazem o quê? Médiums. Algumas Bíblias trazem médium espírita. Só que essas palavras, na época de Moisés, existiam? Existia a palavra espiritismo? Existia a palavra médium? Não existia. Então, às vezes, a tradução não é fidedigna e colocam essas palavras que são novas, que vieram muito, muito, muito posteriormente, e aí colocam como tradução desse trecho. Ou seja, essas palavras nem existiam. Então, não fala ali de questão de espiritismo nem de médium. Fala interrogue espíritos. Mas a interrogação dos espíritos, a conversa com os espíritos, o diálogo com os espíritos sempre existiu. A gente vê muitos trechos na Bíblia, o quê? Anjos e demônios.
Por quê? Porque religiões que não... Como que eles vão explicar essa comunicação? Ou seja, quando o José teve várias comunicações com o quê? Com o anjo. Mas eles têm que colocar um nome nisso. Eles vão tratar como espíritos? Não, se é bom, é anjo. Se é um espírito inferior, é o quê? O demônio. Então, eles têm que colocar o nome disso, porque essa comunicabilidade com o espiritual sempre existiu, independente da religião. Então, essa proibição de Moisés não era uma condenação da mediunidade em si, mas ela visava reprimir os abusos, como a gente viu nessa primeira onda que sempre existiu. Agora nós vamos ver uma segunda onda. Então estamos caminhando nessa linha do tempo, saímos da época de Moisés e agora vamos entrar aonde? Em Jesus. Agora Jesus traz um divisor do quê? Da mediunidade. Ele traz uma nova forma de uso dessas mediunidades, pelos apóstolos e por ele. E aí o que ele nos traz? Jesus nos mostrou que o amor é capaz de realizar junto com a mediunidade. Então, Jesus utilizava, os apóstolos usavam a mediunidade para quê? Para consolar, para auxiliar, para acolher e para curar. Então, a mediunidade era utilizada de outra forma. Não havia adivinhações, não havia presságios. Por exemplo, Saulo de Tarso, quando a gente lê o livro Paulo e Estevão. Então, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, vê Jesus em espírito e se converte ao cristianismo. E aí ele pergunta, Jesus, o que queres que eu faça? Jesus falou assim, mandou a programação no Excel para ele, falou, você tem que fazer isso, 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 você tem que estar na cidade. Não. Ele falou, entra na cidade de Damasco e você saberá. Jesus nunca falou para ele o que ele deveria fazer ou não. E ele foi o maior divulgador do cristianismo primitivo. Se não fosse, ou talvez fosse outro, mas hoje, se não fosse Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, ou alguns chamam de São Paulo, se não fosse ele, nós hoje não estaríamos falando de Jesus. Porque Jesus estaria conhecido aonde? Ali em Jerusalém somente. Então, quem divulgou o cristianismo, quem divulgou a mensagem de Jesus, foi Paulo, o apóstolo Paulo. Mas Jesus nunca falou, você tem que ir tal cidade, você tem aquilo, você faz aquilo. Não. Entra na cidade de Damasco, você saberá. Então, a gente percebe a mediunidade de outra forma, de outra maneira utilizada. Então, é com Jesus Cristo que a mediunidade ela adquire um maior substrato moral, visto que ele estava ligado diretamente quem? A Deus Pai. E que este fato por si só já era suficiente para promover uma nova disposição moral nas atitudes e no comportamento do homem, em função da aplicação da lei do amor, inquestionavelmente traduzida nos ensinamentos de Jesus. Então Jesus chegava lá e falava assim, ai Jesus, quero saber se eu vou ganhar guerra, ai Jesus, quero saber se eu vou casar com fulano, ai, quero saber... Não tinha isso. A mediunidade era utilizada de outra forma. Depois, agora andando na linha do tempo, esse período da segunda onda durou em torno de 300 anos, infelizmente pouquíssimo tempo, e nós entramos numa terceira onda, um período extremamente doloroso, perseguições, mortes, rejeições, fugas, durou mais de 1500 anos, a chamada Idade Média. Aí o cristianismo, quando a gente vê Paulo de Tarso na divulgação, né, os cristãos sendo perseguidos, agora o cristianismo como perseguidor. Mas o perseguidor também é quem? Quem tinha mediunidade. Então a gente vê ali Joana d'Arc, aqui nós somos chamados de quê? De magos, de bruxas. Quando a gente assistiu o desenho, tem os Smurfs, o Gargamel, mora onde? Na floresta. Aonde que a bruxa do João e Maria mora? Na floresta. Isso é uma característica do quê? Da Idade Média. Então, nesse período, eram pequenos burgos, pequenos feudos, pequenas cidades. Então, imagina um médium ostensivo com efeitos latentes. Ele não podia falar, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E o medo de ter alguma manifestação mediúnica e ser morto, ser preso, ser torturado. Então, eles acabam o quê? Fugindo e morando aonde? Nessas florestas. Então, a característica da Idade Média, agora, completamente diferente da primeira onda, que eles eram idolatrados. Aqui eles são o quê? Mortos, perseguidos e torturados. E aí nós entramos agora numa quarta onda. Imagina o quão traumatizado estava a humanidade com 1500 anos
as questões religiosas, a questão com a mediunidade. Você acha que tinha muita gente que falava assim, eu não quero nem saber de religião. Então, o que a gente percebe nessa quarta onda? Um rompimento com a fé muito grande e um movimento ateísta muito forte. Então, nós estamos no início do século XIX e agora começou um rompimento. As pessoas estavam extremamente traumatizadas. Eu falei, eu não quero nem saber de religião. Por quê? Porque nós entramos numa fase de negação da espiritualidade e nós entramos numa fase de materialismo e cientificismo extremo. Então, é aí, e olha como a espiritualidade, ela sabe o momento certo de agir. E é justamente nesse período que acontece o quê? A eclosão em várias partes do mundo de manifestações mediúnicas. Então, é nesse período da quarta onda que a gente tem o advento do espiritismo. Então, é agora que a gente tem uma eclosão de médiuns, uma eclosão de manifestações, uma eclosão de fenômenos, materializações. Então, a mediunidade falou assim, precisamos agir, porque o negócio está desgringolando. Então, agora que a gente percebe que a mediunidade começa a eclodir muito. Então, há uma eclosão da mediunidade, mas, como estamos numa fase científica, inúmeros cientistas pesquisaram e comprovaram esses fenômenos, e há um arcabouço técnico de comprovação para o espiritismo. Por exemplo, o fenômeno de Hydesville, das irmãs Fox. Kardec não menciona muito esse fenômeno, mas nós espíritas estamos falando, o início, o fenômeno precursor do espiritismo, é o fenômeno de Hydesville, das irmãs Fox. Espiritismo na França, nós estamos falando de Estados Unidos, certo? Outro lugar. Então, tiveram pancadas na casa delas, as duas irmãs, elas ouviram, e elas não eram protestantes, e aí começaram a ouvir as pancadas, de repente elas começaram a se comunicar com essas pancadas, e até que através dessa comunicação, descobriram que era um caixeiro viajante, que passou por lá, não eram elas que moravam lá, e ele foi assassinado e enterrado ali dentro daquela casa. Então esse espírito se comunicou com elas. Mas por que esse fenômeno é tão falado no espiritismo, né? As irmãs Fox. Por quê? Porque muitas equipes foram lá para investigar esse fenômeno. Porque nós estamos nessa fase. Então a Universidade dos Estados Unidos de Nova Jersey mandou uma equipe lá e ele falou, olha, isso aqui está meio estranho. Não comprovou que era nada espiritual, mas falou, é algo que não é só material. E aí o reitor da universidade ficou muito cafifado com aquilo e falou, não, eu vou lá pessoalmente. E vou levar minha filha Laura para ir junto. E aí levou a filha dele, e a filha dele tinha mediunidade ostensiva, falou 9 línguas, e aí lá manifestou uma mediunidade que a gente chama de xenoglossia. É quando a pessoa nunca falou em outras línguas, de repente começa a falar outras línguas que ela nunca estudou e nunca teve contato. Então a filha dele também, ali naquela casa, manifestou os fenômenos, além das pancadas, era luminosidade, alguns viam partes do corpo. Então, o porquê que é tão falado esse fenômeno de Hydesville? Por essa questão. Então, houveram muitas equipes que foram lá na casa das irmãs Fox e começaram a investigar e pesquisar. Então, nós temos uma nova fase, nós temos mais um arcabouço técnico para a comprovação. Então, a gente, quando estuda o espiritismo, a gente sabe que a gente é 3 aspectos. Religião, que nos liga ao alto, temos filosofia e a ciência. Então, nós somos ciência, filosofia e religião. Então, como que a gente percebe? Depende, por exemplo, vamos imaginar o homem das cavernas, ele ouvia pancadas. O que ele achava? É o deus do trovão, é o deus sol, é o deus da guerra. Não era assim antigamente? Ele não tinha conhecimento intelectual, nível intelectual, para quê? Se imagina trazer as informações que o espiritismo nos trouxe com Kardec naquela época. Então a gente denota que a humanidade ela começa a evoluir intelectualmente e moralmente, e essas revelações gradativamente estão vindo. Então a gente percebe esse caminhar, né? Tanto a filosofia, grandes filósofos são trazidos também, Sócrates, Platão, muitas outras religiões, é perguntado no Livro dos Espíritos, somente por Jesus veio enviadas as mensagens de Deus? Aí é falado não. Muitos passaram pela Terra trazendo essa mensagem. Então nós temos Krishna, nós temos o Buda, nós temos Lao Tse, nós temos os filósofos. Então muitos trouxeram essas mensagens, vieram preparando esse terreno, certo? Para a chegada, daí é perguntado em seguida, quem é o
o tipo mais perfeito para a humanidade? Aí os espíritos respondem, vede Jesus. Ah, vocês são cristãos? Vede Jesus. Não falou vede Krishna, vede Moisés. Então, nós somos cristãos. Então, várias pessoas na humanidade, no decorrer desse tempo, antes de Jesus, e ainda continuam vindo, que trazem essa mensagem. Então, a gente pensa, não, só com Jesus. Então, e quem veio antes? Se pensarmos ainda mais friamente, não, só tem salvação com Jesus, né? E aí? Quem morreu, quem desencarnou antes de Jesus? Então, vieram várias pessoas da humanidade que trouxeram. Então, a gente percebe essa evolução intelectual, essa evolução espiritual da humanidade e quão sabiamente é trazida essas mensagens. Então, o Espiritismo, ele veio com o amadurecimento da humanidade, com o conhecimento também de outras ciências. Então, nós temos lá Moisés com os 10 mandamentos. E olha que interessante, como a gente percebe que a gente tem uma infância espiritual à época de Moisés. Como é os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás. Mas não, quem tem filho pequeno, sobrinho, neto, fala, o que a gente fica o dia inteiro? Não pula, não põe o dedo na tomada, não faz isso, não é assim? Não, o tempo inteiro. A gente fala assim, olha, talvez, se você achar melhor pôr o dedo na tomada. Não, é não. É não. Por quê? Porque é uma criança. Então ela precisa de comandos mais severos. Imagina Moisés comandando esse povo com, então, não, é não. Por quê? Porque espiritualmente são crianças, infantis. Então, como há uma diferença, né? Aí veio Jesus com a nova onda da mediunidade, com o amor, com as curas. E aí, o livro dos Espíritos que a gente tem depois do surgimento das outras obras e do advento do Espiritismo. E aí, hoje, nós estamos numa quinta onda. Aí você fala, Camila, mas podia, né, ter um fenômenozinho. Nossa, naquela época tanta coisa acontecia. Queria trazer minha vizinha aqui no centro, fazer um fenômeno de materialização para ver que existe espiritismo, para ver que existe espírito. Vamos fechar a rua aqui, um dia trazer um médico de materialização e fazer um fenômeno, porque não, a gente precisa, né, falar, não, olha, existe, você tem que saber. Vocês acham que não há muitos fenômenos? Vocês acham que o fenômeno vai converter? Não vai. O fenômeno ele vai convencer, mas o fenômeno não converte. Então, estamos numa nova fase do Espiritismo. E pensando em nós, quanto de nós ainda estamos naquela primeira onda? Quanto de nós ainda buscamos a casa espírita, buscamos alguém, conversamos com o médium, quero uma resposta, eu preciso saber alguma coisa, eu preciso saber uma coisa direta. A gente não busca se aprofundar na doutrina. A gente passa um ano e não lê uma obra espírita. A gente não participa dos estudos sistematizados da casa. A gente vem à palestra, toma um passe, eu fui edificada, que Deus me fica sem isso, né? Na época da pandemia o pessoal ficou tudo. Mas o quanto saímos do raso e nos aprofundamos na doutrina? Aonde vocês acham que estão as mensagens? Você acha que nós precisamos ainda de mensagens? Ou vocês acham que a doutrina espírita, as obras espíritas estão aí para trazer todas as mensagens para nós? E a gente não tem olhos de ver, ou ouvidos de ouvir, porque hoje em dia tem livros, audiobooks, audiolivros. Então, o quanto não aprofundamos? Esse homem que a gente vem 10 anos, 15 anos numa casa, e estamos sempre na mesa. Entendeu? A gente acha ainda, né? Estamos aqui, palestrando. Mas, quanto a gente não aprofunda nessa rica doutrina? A gente tem um síndrome de vira-lata, né? A gente fala, Brasil, gente, o Brasil, a gente importava as obras da França, correto? As obras vieram o quê? De Allan Kardec da França. Hoje nós exportamos as obras espíritas. Qual país do mundo tem tantas obras e tantos médiuns com tantas obras psicografadas tirando o Brasil? Hoje nós exportamos a milhões de pessoas as obras. Então, Chico Xavier deixou 412 obras quando ele desencarnou. Mas passam de 500 porque tinha outras psicografadas e foram divulgadas. Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. E aí? A gente passa 2 horas no celular, mas a gente não lê 15 minutos numa leitura. Então a gente ainda está com aquela característica da primeira onda. Ainda a gente quer uma mensagem. Só que hoje, o que nós tivemos lá? Igual eu falei, a humanidade ela teve uma evolução. Então nós tivemos avisos. Imagina o espiritismo chegar, vai ser um choque. Ninguém vai falar que é isso. Mas como houve esse preparo, esse terreno,
E aí teve essa chegada do espiritismo, aí teve uma maior aceitação, as pessoas falaram, olha, é isso mesmo, faz sentido. E aí nós estamos nessa fase. Nós estamos hoje na fase do entendimento da doutrina. Nós não estamos na fase ali das questões do nosso dia a dia. Isso são futilidades. Se nós pensarmos em encarnações e na eternidade, nossos probleminhas ali no outro dia, hoje, são enormes. Mas se nós pensarmos nas nossas encarnações e na nossa eternidade, né? Então, quando a gente quer aquela solução daquele problema, eu quero saber se eu tive problema com a minha mãe, com o meu pai, não. Gente, vamos fazer o nosso dia a dia. Então, o que a doutrina hoje nos traz? Consolo, conforto, o ensino e o esclarecimento. Camila, mas não tem mais nada. Esse portal do mundo espiritual fechou mesmo? Não, claro que não. A gente tem o quê? As cartas consoladoras ainda existem. O Orlando de Noronha veio esse ano, acho que uns 2 meses aqui no Alta de Souza, ainda traz essas cartas consoladoras às famílias, às mães que perderam seus filhos. E muitas casas espíritas também fazem os grupos mediúnicos, que nós temos encaminhamento, diálogo fraterno dos espíritos sofredores. Então, quanto dessas cartas consoladoras trouxeram alento, trouxeram os nossos amores ainda existem, a saudade no mundo espiritual e também no mundo material. Um dia nós iremos encontrar com nossos amores. Então, quantos consolos trazem? Quando o Orlando de Noronha veio, foram distribuídas 150 senhas. Acho que trouxeram somente 8 cartas psicografadas. As pessoas, teve gente que dormiu lá, e aí acabou acho que umas 9h30, 10 horas da noite no outro dia. Porque até vir, todo mundo tal. Mas, quando há uma leitura dessa carta consoladora, esse consolo não é para aquela família. Há um consolo para todo mundo que está ouvindo. Você fala, um mundo espiritual existe. Há vida após a morte. Então, esse consolo não é somente para aquela pessoa que recebe, aquela família que recebe aquela carta, mas para todos. Para todos nós, para quem está ouvindo. Então, ainda há esse canal como espiritual. E nós temos também encaminhamento e diálogo. Daí você fala, mas a pandemia não tinha mais o grupo mediúnico, como que ficou esses espíritos? Gente, o encaminhamento dos espíritos sempre vai haver. Sempre houve, antes dos grupos mediúnicos, como que era feito? E o que é importante para quem tem a mediunidade ostensiva, ou quem está ali naquele grupo no mediúnico? É você perceber que, chega um espírito ali, não, porque aconteceu isso comigo, fulano, que eu traí minha mulher, porque aconteceu aquilo, que eu matei isso, que eu... E às vezes aqueles espíritos trazem questões que são similares com quem está ali. Então aqui você fala, meu Deus do céu, olha, aquilo já te acende, ou te traz uma mensagem, ou você fala meu Deus, olha, tá vendo? Então, esse canal do mundo espiritual ainda existe. Hoje, com muito mais preparo, né, porque para participar disso, há um preparo, há um estudo, há um critério. Então, essa comunicabilidade ainda existe. E a pergunta inicial, todos nós somos médiuns? Aí, trazendo o livro dos médiuns, ele fala o seguinte, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então, todos nós somos médiuns. A resposta é essa. Essa faculdade é inerente ao homem, ela nasceu com o homem. É uma faculdade humana, é neutra. Mas ela é boa ou ruim? Neutra. Quem vai fazer ela usando pelo bem ou pelo mal é você. Ela é neutra. Não adianta, não ter um botão de off e on e off. Não quero. Não é só a espírita que tem a mediunidade. Quantas pessoas vocês sabem, né? E às vezes a pessoa está em outra religião, tem a mediunidade e está tudo bem, está usando ali para o bem daquela comunidade, daquela religião. Obrigatoriamente o médium precisa ser espírita, mas óbvio, o estudo dessa mediunidade, o entendimento dessa mediunidade vai trazer muito mais alento e menos sofrimento. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Dependendo da pessoa que tiver uma questão orgânica, cerebral, fisiológica, biológica muito forte, às vezes sua mediunidade até é um pouco ausente. Mas, falando em termos geral, todos nós somos médiuns. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Por que ele entra nesse mais ou menos? Porque, às vezes, aqueles em que a faculdade mediúnica se torna bem caracterizada e por efeitos patentes.
Então, nós temos os médios ostensivos e temos médios não ostensivos. Eu sou médium não ostensivo, mas quem tem vidência, clarividência, audiência, é o quê? Um médium ostensivo. Ai, Camila, e aí, sou médium ostensivo? Principalmente quem é trabalhador da casa espírita. Chega alguém e fala assim, nossa, não estou passando bem, ai, estou ouvindo vozes, ai, estou passando mal, ai, estou com muita tontura, ai, estou isso. A casa espírita tem que ter muito critério. Primeiramente, ela tem que ser por eliminação. Você já procurou um psiquiatra? Já fez uns exames cerebrais? Já viu? Porque, gente, a gente sabe que tem muitas doenças psicológicas que trazem isso. Ouvir vozes, ver coisas. Então, a gente tem que ter critério, tem que eliminar. Ó, já procurou o médico? Já fez todos os exames? Ah, já fiz. Será que a pessoa também, às vezes, está no processo obsessivo? Que, às vezes, faz um tratamento espiritual na casa. Aí, tudo isso passa. Então é assim, você tem mediunidade, vamos aqui, ó, tem um grupo mediúnico terça-feira que vem, você piorou. Porque imagina você pegar, vamos supor, a pessoa realmente é médio ostensivo. Ela tem que estudar, ela tem que fazer um estudo, ela tem que fazer um preparo, senão ela vai pirar, ela não vai dar conta, não há aquele preparo. Então tem que haver muito critério, principalmente na casa, quanto à ostensividade, quando aparece um médium ostensivo. E trazendo aqui, o livro dos médiuns traz 5 tipos de espíritas, mas eu vou colocar só 3, para finalizar. Nós temos os espíritas experimentadores. Vamos lá, onde que a gente se encaixa aqui? Para esse, o espiritismo é uma ciência de observação de fatos curiosos, que são o quê? Os espíritos só estão atrás de manifestações mediúnicas. Interessa pelo quê? Pelos fenômenos científicos, sem se aterem tanto à parte filosófica e muito menos à parte religiosa da doutrina. Aí nós temos espíritos imperfeitos, que qualquer semelhança não é mera coincidência, creem nos postulados espíritas, compreende e admiram a parte filosófica e moral, mas continuamos o quê? Orgulhosos, materialistas e egoístas. Muitos são trabalhadores da casa espírita, os oradores, palestrantes. Não são, porém, engajados e comprometidos com a sua própria reforma moral. Quem já leu o livro Voltei do irmão Jacó, o irmão Jacó, engajado no Espiritismo, vice-presidente da Federação Espírita, conselheiro, trabalhou anos assiduamente na doutrina espírita, e é maravilhoso esse livro, por quê? Porque quando a gente pega a obra de André Luiz, que nos traz o mundo espiritual, as 13 obras, porque quando vocês leem André Luiz, vocês têm que colocar na internet assim, ó, Kit André Luiz, porque vai aparecer as 13 obras e há uma sequência de leitura dessas obras. Eles falam, quero ler um livro, então vê, pesquisa, porque às vezes aquela obra está inserida entre outras. Só que André Luiz não era espírita, então ele vai para o umbral, fica 8 anos no umbral, a sua ida ao mundo espiritual, e aí ele traz essas notícias, ele é o repórter do mundo espiritual para nós, né? André Luiz com o Nosso Lar, Mensageiros e as outras obras. Diferentemente disso, irmão Jacó nos traz um livro Voltei, ele como espírita. Então aquilo é um tapa na cara. Aquele livro é maravilhoso, é um livro fino e ele nos traz justamente isso. Por quê? Porque o irmão Jacó evangelizava as pessoas e ele não se evangelizava. Então às vezes a gente é da boca para fora, somos trabalhadores, mas a gente não se reforma moralmente, intimamente. E agora, o espírita cristão ou o verdadeiro espírita estudam e vivenciam os postulados espíritas em sua plenitude, somos cientes da transitoriedade da vida terrena, aproveita a encarnação atual como uma alavanca para a evolução espiritual. Esforçam-se para reprimir suas más tendências, realizando a sua reforma íntima. A caridade é a expressão de sua crença, embasada em quem? Nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, perguntados aos espíritos, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Tá, meu modelo e meu guia. Quando você vai a uma cidade fazer uma viagem turística, você pega um guia turístico, você vai ficar perdido. Às vezes você vai conhecer coisas dessa cidade, mas se você tiver um guia, às vezes você chega num lugar, tá fechado, o guia vai falar, tá horário, não pode ir. O guia vai facilitar a sua viagem, vai te economizar tempo, dinheiro. Então, o guia é muito importante. E qual a importância do nosso guia, Jesus, para nós? É justamente isso. O nosso processo reencarnatório, ele não é trilho, ele é trilha.
Se a gente sair do trilho, a gente não vai desencarrilar e tombar e quebrar. A gente está na trilha, a gente sai, a gente retorna. E às vezes retorna, muitas vezes pela dor. Mas, estou perdida, Camila, preciso de um mapa também. Quem é o nosso mapa? O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vocês não leem a Bíblia. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O que tem a ver? Por que lê o Evangelho segundo o Espiritismo? Cadê a Bíblia? Resumidamente, é o seguinte, a gente tem o Novo Testamento. Dos 12 apóstolos, 4 foram repórteres de Jesus. Então, João, Lucas, Marcos e Mateus, que são os 4 evangelistas que nós temos no Novo Testamento. Mas, quando você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim no início, o Evangelho no Novo Testamento, que são os 4, eles nos trazem 5 aspectos. Isso aí é o primeiro parágrafo quando você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Chega na sua casa e lê. Ele vai falar assim, quando Jesus veio à Terra, ele trouxe a sua vida comum, os milagres, trouxe as suas predições, que são profecias, trouxe as palavras que Jesus usou, que muitas religiões usam como dogmas, e o mais importante, Jesus trouxe o ensino moral. Aí, o que Kardec fez? Ele nos deu um presente. Ele pegou o ensino moral e falou assim, você lê a Bíblia e você não está conseguindo entender? Então vem cá, toma o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pegar o ensino moral e vou resumir aqui para você e te explicar bem explicadinho, esmiçoadinho, para você aplicar na sua vida prática. Então, se você lê concomitante o Evangelho segundo o Espiritismo e os 4 evangelistas do Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo é como se ele extraísse esse ensino moral ali daqueles evangelhos e colocasse ali, explicadinho, tanto que quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, tem os trechos dos evangelistas, a explicação de Kardec, dos Espíritos. Então, ali é o nosso mapa. Nosso guia é Jesus. O nosso mapa é quem? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Todos somos médiuns. Quem não é médium ostensivo, temos ainda esse portal de comunicação com o mundo espiritual através do quê? Quando eu durmo, eu tenho a emancipação da minha alma. Importância da prece antes de dormirmos. Para o nosso espírito encontrarmos a gente se encontra com encarnados, desencarnados, e vamos para lugares, às vezes, que não é muito legal. Às vezes, já acorda mais cansado que dormimos. Então, pedimos para ir em lugares que a gente tem o quê? Conhecimentos, que sejam lugares edificantes. Todos nós temos o nosso quê? O nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda. Então, isso é a nossa comunicabilidade também, que nos intui, e ele é a nossa comunicabilidade também com o mundo espiritual. E também nós temos o quê? Quando a gente estuda a mediunidade, para quem não tem a mediunidade ostensiva, nós temos a intuição. Também que nos há esse portal de comunicação, mas a gente tem que estar em boas vibrações, porque se a gente vai fazendo uma borradinha, uma coisa errada, o anjo de guarda, nosso mentor espiritual, ele fica ali, deixa, é o livre-arbítrio dele. Então nós, que não somos médios ostensivos, temos essa comunicabilidade, sim, com o mundo espiritual, e, respondendo à pergunta inicial, todos nós somos sim médios. Eu só gostaria de pedir para a Sônia uma autorização, finalizei a palestra, é que toda palestra minha eu fico falando, gente, vamos ler mais a doutrina, faz um tempo. E aí faz uns 4 meses, eu criei um clube de leitura do livro espírita. Ele tem um Instagram, chama Clube de Leitura do Livro Espírita Londrina, e aí tem um link ali que é o grupo. Se você clicar nesse link aí, você entra lá no grupo. E as informações estão tudo ali. Ontem, maravilhosamente, nós fizemos o primeiro encontro, foi muito legal, eu criei com muito frio na barriga, achei que não teve poucos adeptos, tivemos mais de 40 pessoas presentes, temos mais de 100 pessoas no grupo, e a primeira obra escolhida, a gente está vendo 5 romances históricos, e aí então, começamos por Paulo Estevam, que foi a leitura de ontem, aí diálogo. Então, esse clube de leitura não é vinculado a nenhuma casa espírita. Eu circulo e transito por várias casas fazendo palestras, às vezes em outras cidades. E aí eu falei, não, vou criar separado para ser algo descontraído, aí é um café da tarde, cada um acabou levando alguma coisa. Então foi uma conversa bem, não dei palestra, mas a gente dialogou. O que te impressionou no livro? O que foi legal? O que te chamou atenção? E aí todo mundo, cada um trazia uma contribuição. Foi muito bom. Por quê? Porque isso aí, quando a gente faz algo junto, a gente, vamos fazer atividade física, uma dieta junto, fica mais fácil. Então, a gente tem um prazo de leitura, a gente se encontra a cada 2 meses, agora a próxima chama Clube do Livro Espírita 2024. E aí já iniciamos hoje
a leitura há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Iremos nessa ordem de encarnações, das reencarnações de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, todos os livros psicografados por Chico Xavier. Então, dia 28 de setembro, no sábado, às 15 horas, será o próximo encontro. Então, ainda temos, está fresquinha a notícia, ainda temos 2 meses para fazer essa leitura. E, se Deus quiser, a gente vai continuar com esse clube há muito tempo, justamente para isso, para estimularmos a leitura. E quantas pessoas falaram, nossa, eu tinha um livro em casa, faz tempo que eu pegava para ler, porque é um livro longo, e não lia, que legal o clube, ou de pessoas que vieram de fora, falaram, tô meio perdido, nós encontrei em uma casa espírita. Então foi bem bacana, assim, vários aspectos, várias pessoas trouxeram de outras formas dentro do clube. Obrigada, um bom domingo a todos, Deus abençoe.